Nós acordamos mais ou menos uma semana atrás com uma notícia um pouquinho bombástica para a gente, né? Principalmente para quem utiliza um package específico HTTP, que é o famoso DIL. Como você pode ver aqui, eu tenho um print porque isso já foi resolvido, vou explicar um pouquinho mais para frente, mas aqui fala que o nosso package, o nosso queridíssimo package DIL, não ia mais ser atualizado. Ele explica aqui o porquê e tudo mais, ele não ia mais manter as atualizações do package DIL. E isso meio que assustou muita gente, nos trouxe uma insegurança sobre a utilização, e é isso que eu quero falar nesse vídeo. Meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista em Flutter e Dart. Aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter e Dart, carreiras e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Ativa o sininho para receber nossas notificações e já deixa aquele like que o vídeo vai ser bem legal. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, né? O package DIL é um dos packages mais utilizados para fazer acesso a HTTP, né, a serviços REST. Existe o HTTP, que é muito mais cru, muito mais simples, né, de utilizar, mas o pacote DIL é completo, com interceptor, com um monte de coisa, um monte de outros packages que te ajudam a utilizar ele como cache e diversas outras coisas. Então ele era muito utilizado, o próprio mantenedor dele fala que era utilizado por mais de 5.000 pessoas, né, 5K de pessoas utilizam esse cara dentro do seu package ou projetos, não lembro exatamente o que ele fala. E isso foi uma notícia muito bombástica, né? Porque todo mundo que utiliza o DIL ficou pensando, pô, e agora? O que eu vou fazer? Putz, mais um cara que foi descontinuado, e agora? E tenho certeza que muita gente ficou com essa pulga atrás da orelha, justamente por uma questão muito forte, que eu tento sempre bater lá dentro da academia do Flutter para a gente não acontecer, que é o autoacoplamento de um package ao seu projeto. A gente tem que lembrar, eu tenho que lembrar sempre isso aqui para vocês, que um package não acopla nada. Quem acopla o package ao projeto somos nós, programadores. Então, se um package está acoplado, a culpa é nossa, tá? E isso, com certeza, foi um grande impacto para todo mundo aí, né? Então, vamos explicar para tentar entender um pouquinho do porquê que ele fez isso. Olhando aqui a mensagem dele, ele fala que não consegue mais alcançar, andar junto com o Flutter. O Flutter, na verdade, se atualiza muito. E isso é muito, muito difícil de você atualizar um package ou manter um package atualizado. Eu sei bem, porque eu tenho a academia do Flutter, eu sei como que eu ralo para conseguir deixar o mais atualizado possível, né? E aí ele fala que não tem mais energia suficiente para conseguir dar a manutenção. Isso já foi falado, isso já foi, quem acompanha muito o mundão Flutter mesmo de verdade, como eu acompanho, eu já vi um pouco disso lá atrás, quando a gente teve a necessidade da migração da versão 1.7, alguma coisa, para a versão 2, que foi a versão que veio com o NuSafety. O DIL foi um cara que bateu na trave, assim. Ele era o cara de todos que eu estava acompanhando, que eram os mais utilizados, era o único que não tinha uma quantidade, não tinha uma atualização, não tinha um beta tester para essa versão de NuSafety. E isso meio que balançou também a comunidade, ficou um pouquinho receosa com esses caras, porque isso aconteceu na migração do NuSafety, não sei se você acompanhou, mas na migração da versão 1 para o NuSafety, muito package morreu. Muito package mostrou que não estava mais sendo atualizado. Foi uma coisa que foi meio que mostrada, ficou claro isso para todo mundo. Então, o DIL foi um cara que me deixou em alerta. Até aí, depois continuou a atualização, veio várias atualizações legais e tudo mais. E agora a gente vem com essa notícia. Mas e agora, né? Todo mundo deve estar se perguntando, putz, e agora, mano? Se você não acompanha as notícias, talvez você esteja assustado ainda ou assustada. E não precisa ficar assustado nem assustado. O que acontece? O próprio criador, o DIL, né, essa impressão de que o DIL não tinha uma atualização, não estava sendo mantido da maneira correta, não tinha PRs bem aprovados, já foi sentido por outras comunidades. E outra comunidade lá pertinho deles, lá da China, já tinha pensado sobre isso e já tinha criado um fork, já que a gente tinha criado uma cópia desse projeto e feito já diversas atualizações e correções em tempo mais hábil, que é o que a galera precisava. E esse pacote se chamava DIL-X ou DIL-X, tá? E esse cara é a equipe da
é Cfug, tá? Então é uma comunidade chamada Cfug que está incluída no Flutter China, no Dart China, e tem membros como os GDEs e diversas outras pessoas que têm realmente vontade de dar continuidade e dar manutenção para esse cara, como já ia fazendo antes mesmo do criador do DIL falar que ele não ia dar mais as manutenções. Já existia esse DIL-X que era pouco conhecido, talvez conhecido mais lá na China, talvez aqui pra gente no Brasil, pelo menos, era pouco conhecido, que eu nunca ouvi ninguém falar sobre ele, tá? Então, aconteceu isso. E aí, esses caras, um dos GDS, principalmente esse cara aqui, ó, que eu nem sei o nome dele, ó, esse Alex V525, Alex Lee, ele mandou uma mensagem, na issue que o cara tinha falado, abriu uma issue para os caras falando assim, ó, eu quero dar manutenção. Me dê os direitos todos do DIL que nós aqui assumimos essa manutenção. Então, a comunidade Cfug assume essa manutenção. Isso já era previsto, de alguma forma já era previsto que iria acontecer. Packages com grande utilização e grande sucesso, com certeza não vai ficar aberto, não vai ficar largado, não vai deixar de ser utilizado. Com certeza alguma comunidade, ou a comunidade Flutter no geral, ia assumir a utilização desse cara, talvez não no package DIL, né, como o nome DIL, mas ia fazer um fork desse cara, gerar um novo projeto e dar continuidade com ele tranquilamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele até explica assim quem são eles, quais são os compromissos, esses links todos vão estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Para você dar uma lida, não tenha medo de colocar a tradução, tá bom? Porque tá escrito muita coisa em chinês. Põe a tradução aí, sem dó, e vai lendo o que aconteceu para você entender quem são esses caras. Porque não é só, a gente não tem só a preocupação que, legal, alguém vai manter, tá tudo certo. Não. Quem vai manter, quem são esses caras? Eu tenho que me preocupar, será que esses caras vão manter direito, vão ter a preocupação que o outro criador tinha, ou qualquer coisa desse tipo? Você tem que analisar a comunidade que está assumindo o package para tomar uma decisão se você arranca ele do seu projeto ou se você mantém utilizando ele. Se você decidir manter, tem um ponto importante, que é o quê? Existe um Migration Guide. Na migração, quando veio já para o DIL, fez a junção do DIL com o DIL-X, já se trouxe uma nova versão, que é a versão 5.0. Essa versão 5.0 tem alguns break changes, tá bom? Então você precisa analisar aqui e entender quais são as break changes que você deve utilizar aqui. Como ele saiu da 4 para 5, tem coisas que foram alteradas, como por exemplo aqui no get agora tem um objeto data, que antes não existia. Eu particularmente acho que get não deveria ter objeto, não deveria ter corpo dentro dele. Mas ok, nesse caso aqui eles querem colocar, a gente tem que jogar o jogo conforme ele vai acontecendo, né? Então, tá aqui a sua preocupação, você não precisa mais se preocupar com essa questão. Você pode continuar utilizando a versão do DIL na versão 4x, alguma coisa aí, e não precisa se preocupar. Nesse outro link, o próprio mantenedor, o próprio dono do package fala que agradece toda a comunidade pela aceitação e tudo mais, e explica toda essa migração, né? Para Cfug, ó, ele fala aqui, ó, ao mesmo tempo também descobri que alguns meses atrás a comunidade Cfug bifurcou o DIL, desenvolvendo o DIL-X e resolveu ativamente muitos problemas e PRs do DIL e muitos bugs. Problemas foram muito bem tratados. Então o próprio criador está dando uma moralzinha, vamos dizer assim, pra galera da Cfug, que parece que é uma galera bem engajada e bem interessante de se acompanhar. Tá bom? Então, isso que a gente não precisa mais se preocupar. Todos esses links vão estar lá. Mas o que eu quero vir falar aqui com vocês é sobre essa questão. Se você ficou assustado com o DIL ser descontinuado, o DIL ser abandonado, ou o DIL morrer dentro da sua aplicação, talvez você tenha subido um alerta para a sua equipe e para você, na forma que você utiliza os packages dentro da sua aplicação. A utilização do packages cores da sua aplicação, que vai ser utilizado muito pela sua aplicação, você deve sempre isolá-los. Você deve sempre criar uma camada de abstração aonde você não utilize diretamente o package. Um exemplo disso, que você pode até fazer um find dentro do seu projeto, procure o import do DIL, dá um Ctrl F no Visual Studio Code e procura por toda a sua aplicação quantos arquivos tem por dentro com esse import. Se você estiver só lá dentro do repository, menos mal.
menos mal, você não está tão acoplado. Mas do seu projeto como um todo, conta a quantidade de classes que você tem e vê quantas delas estão com o package DIL importado nas suas classes. Se tiver uma quantidade grande, uma porcentagem grande do seu projeto, você criou um autoacoplamento para dentro do seu projeto. E isso é muito ruim. Isso você pode gerar muito problema se acontecer alguma coisa nesse sentido. E uma coisa que eu falo muito lá dentro da Academia do Flutter, a gente faz muito lá dentro dos nossos projetos da Academia do Flutter, é justamente essa abstração, esse encapsulamento, onde toda a sua aplicação depende de classes suas. E internamente ela decide como ela vai fazer acesso ao HTTP. Ah, mãe, então você está falando para eu reinventar a roda, fazer tudo na mão, não utilizar package? De forma alguma. Você deve usar packages sim que resolvem, são bons nesse sentido, para dentro da sua aplicação. Porém, você deve utilizar de uma forma segura, colocando, por exemplo, um design pattern chamado adapter. Design pattern adapter nada mais é do que uma adaptação. Muita gente dá o exemplo da tomada de 2 coisinhos para aquela tomada de 3, né, de 2 risquinhos, que é a tomada americana para a tomada de 3 risquinhos e tudo mais, né, de 3 pontos, que é aqui do Brasil, que só a gente usa, né? Comentários à parte, mas existe esse cara que é um adaptador, mas também pode ser um adaptador onde entra dados para fazer um HTTP client seu, entra dados de um HTTP client, e internamente ela usa e ela transforma nas estruturas do DIL e fazem acesso ao HTTP pelo DIL. Se você fizer dessa forma, você entende que se o DIL morresse de vez mesmo, não tivesse mais como dar manutenção, você ia trocar somente o seu adaptador. Então, o seu HTTP client continuava igual, você criava um novo adaptador que fazia a mesma coisa que o DIL faz, utilizando HTTP, utilizando outro cara, seja ele qual for, ou até construindo o seu HTTP client mesmo, e aí toda a sua aplicação continuaria intacta. Tá? Então isso é muito importante e você deve sempre utilizar nos packages chaves da sua aplicação. Porque nesse ponto seria muito simples, você entrar lá dentro do seu provider, na hora que você instancia, você dá o provedor, né? Você provê esse seu HTTP client com a interface HTTP client e a implementação pode ser qualquer adapter, pode ser um adapter do DIL, pode ser um adapter do HTTP ou qualquer outro que você queira utilizar. Então você consegue apenas trocando no seu dependente inject, no seu provider, modular, getX, getit, qualquer um deles que você utiliza aí, Kiwi ou qualquer outro, tá? Que você possa querer utilizar dentro do seu projeto, e você faz simplesmente esse chaveamento. E aí toda a sua aplicação continua funcionando da mesma forma. Vai ser responsabilidade sua, por exemplo, minha, do Rodrigo Raman, fazer um adapter que funcione da mesma forma que o DIL e tudo que eu uso para minha aplicação continue funcionando intactamente. Algumas coisas vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis, mas não importa. É problema seu fazer isso ser adaptado, tá? Então isso é muito importante de você pensar esse encapsulamento das estruturas, e você é um alerta para você e para sua equipe se você não está fazendo isso. A utilização de leads externas é uma coisa normal dos nossos projetos, mas esses efeitos colaterais, essas coisas, esses problemas que acontecem são normais em qualquer linguagem. Não ache que é específico do Flutter. Qualquer linguagem pode deixar de dar suporte a um package, a um framework ou qualquer coisa do tipo a qualquer momento. E você, como programador, você como especialista, deveria saber como criar o seu projeto para se adaptar. Vocês iniciantes, você não precisa se preocupar com isso. Não é o momento de você se preocupar com isso, porque você nem sabe ainda, não tem conhecimento suficiente para conseguir fazer essa abstração da maneira correta. Talvez você consiga, talvez você não consiga. Então, você sofrer demais com isso talvez não seja o momento para você. Mas para os especialistas da sua equipe, os seniors da sua equipe, eles deveriam estar pensando sobre isso. Se não estão pensando, você tem um problema muito sério dentro do seu projeto. Fazer projeto e só entregar da maneira mais rápida possível, pode ter certeza que uma hora você vai dar com a cara na parede, tá? E isso vai ser muito ruim para o seu projeto, e isso vai ser muito ruim para o seu cliente, se você está fazendo um freelancer, ou para o cara que te contrata e paga o seu salário todo mês ali. Então pensa que você como júnior talvez não tenha que pensar, mas se a equipe que você tá, os sêniores, os especialistas não estão pensando nisso, manda esse vídeo para eles. Manda eles mandarem um direct para mim, mensagem em algum lugar, pra gente bater um papo, porque isso tá errado. E você pode
ter mais problema ainda quando vier o Flutter 4. Será que a sua aplicação está pronta para trabalhar com o Flutter 4, para fazer a migração? Todos os packages vão migrar para o Flutter 4 que você utiliza? Sua aplicação, será que vai se adaptar também dessa forma, de uma forma muito fácil para o Flutter 4? Porque acontece muito. Vem o Flutter 4, já que vai ser atualizado para o Flutter 4, tem nego que acha que tem que colocar já um monte de alteração, um monte de break change, já que vai mudar a versão do Flutter mesmo, já atualiza e já vem com uma porrada de coisa nova. Eu, Rodrigo Raman, acho que os packages deveriam ter mais cuidado. Primeiro migra para uma coisa, depois coloca coisa nova. Mas isso é uma opinião, Rodrigo Raman, não é uma opinião, talvez, geral por aí. Mas eu acho que os criadores de packages deveriam ter mais cuidado com esse tipo de coisa. Como está acontecendo agora com o DIL. O DIL 4 vai continuar funcionando, mas a partir de agora tem o 5 e você vai ter que fazer algumas alterações ali. Tá bom? Então esse vídeo é mais para alertar vocês sobre esse problema, entender que o DIL já foi resolvido, você não precisa se preocupar, pode continuar utilizando, porque a equipe que vai tomar conta é uma equipe que parece muito séria, preocupada com qualidade de código e muito mais, tá bom? Então dá para continuar utilizando o DIL sem problema nenhum, mas você tem que entender como você está utilizando o DIL na sua aplicação. Se você está com autoacoplamento, tá na hora de você repensar isso e repensar isso para todos os outros packages também. Tá bom? Então, esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, deixa um comentário, fala o que você achou, se você se assustou, se você não se assustou, se seu projeto tá mal auto-acoplado ou alguma coisa nesse sentido, manda aí pra gente que a gente vai conversando depois, tá bom? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.